paz do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir a palavra no Evangelho de João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8. Graças a Deus. Mais um dia de vitória. João 8, verso de número 29. Está escrito assim: E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Os irmãos podem se assentar. Que palavra boa de se ouvir. E compreendo que muito melhor ainda é praticar. E mais glorioso ainda é ter a oportunidade de mencioná-la, sabendo que ela veio do meu e do teu Salvador. Ele foi quem disse isto, Jesus. Aquele que me enviou, que convicção, está comigo. O Pai não me tem deixado só. Mas os irmãos observem bem quando o verso que eu li está por finalizar. Existe uma situação condicional. Qual é a condição? É o que está no final do verso. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. A condição, Jesus deixou dita também verbalmente, João escreveu, para a orientação da nossa vida cristã. E fazendo uma reflexão acerca da palavra de Deus, sobre tudo o que nós podemos fazer, no que diz respeito ao envolvimento com a obra, pregação da palavra, oração, adoração, o trabalho diário na obra, nas festividades, em outros departamentos da igreja. Meditando profundamente, irmãos, eu cheguei a um seguinte parecer: que não existe nada na vida cristã que seja o melhor para nós, ou algo que seja mais elevado do que isso. Algo mais além do que isto, mais elevado do que isto. O que? Agradar a Deus. Já pararam para pensar a respeito disto? Agradar a Deus. Você pode, juntamente comigo nesta noite, fazer uma reflexão na sua mente do que é que significa agradar a Deus. A palavra agradar significa o mesmo que satisfazer. É a mesma coisa. Os irmãos, as irmãs, observem bem que na nossa vida cotidiana, dentre as muitas situações que nós enfrentamos, existem coisas que são agradáveis, mas também existem coisas que são desagradáveis. Então, se acontecem coisas na nossa vida que às vezes nos desagrada ou nos sentimos desagradados por razão de ser algo desagradável, então cada um que está aqui nesta noite, juntamente comigo, já passou pela experiência do que é quando acontece alguma coisa que desagrada. Causa-nos um sentimento de tristeza, já que agradar significa o mesmo que satisfazer, aí vai brotar em nós um sentimento de insatisfação. É claro que para nós, crentes,
se assim é que cada um crê e confia, não podemos deixar que no nosso coração ocorra o fato de que alguma pessoa nos desagrade. Mas por este mundo afora, dentre as muitas calamidades, o envolvimento com o pecado, as situações difíceis que muitos enfrentam, às vezes até pessoas, ao entendimento do mundo, são desagradáveis, de acordo com o que falam e com o que fazem, de acordo com as palavras que proferem, ou até mesmo com as atitudes que praticam, elas se tornam desagradáveis. E agora Jesus está aqui, trazendo para nós, por sua tão grande bondade, esta palavra. Que palavra, irmãos, que palavra! Aquele que me enviou está comigo. Leio mais uma vez: o Pai não me tem deixado só. Mas qual é a circunstância primordial de que o Pai não nos deixe só? Nós devemos fazer sempre o que lhe agrada. Esse é o segredo. E não adianta querermos encontrar desculpas de impossibilidades de agradar a Deus, porque Ele é um Deus que pede e dá condição para agradá-lo. Ele é um Deus que pede e ensina o que é para ser feito, para que Ele se agrade de nós e nos dá capacidade para agradá-lo, porque outrora nós não tínhamos capacidade alguma de agradar a Deus, muito pelo contrário, a Bíblia nos diz que nós éramos desagradáveis para Deus. Diz a palavra que nós éramos considerados como filhos da ira, separado do amor de Deus, porque estávamos naquilo que toda a igreja já tem ouvido constantemente, no pecado, que desagrada a Deus. Mas eu tenho uma notícia de vitória para cada um de nós, porque o apóstolo Paulo, irmãos, inspirado pelo Espírito de Deus, ele escreveu aos crentes de Éfeso, no capítulo de número 1 e no verso de número 6, que Deus, por infinita misericórdia, nos fez agradáveis a si, no amado que é Jesus Cristo. Sabe como que Deus nos fez agradáveis a Ele? Em Cristo Jesus. Ou seja, se hoje eu e vocês somos agradáveis a Deus, é porque Cristo operou em nós este grande milagre. É porque por intermédio de Cristo nós alcançamos a reconciliação. Porque Paulo expressa de uma maneira tão gloriosa que ele diz que Deus nos fez agradáveis a si, ou seja, agradáveis para Ele. Mas em quem que Deus nos fez agradáveis para Ele? No amado. E quem é o amado? O amado é Cristo Jesus, o amado da nossa vida. Irmãos, é algo de peso, é algo de grande seriedade, porque a minha vida, a minha alma desagradava a Deus. Então eu acredito que aqui nesta noite, se você tem essa convicção de que você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, hoje por intermédio de Cristo, Deus pode se agradar da tua alma. Deus pode olhar para mim e para vocês e sentir agrado. Já observaram aquela situação até mesmo na nossa vida familiar, na vida conjugal, com os filhos? A esposa faz um agrado para o esposo e ele não fica satisfeito? Da mesma forma o esposo para a esposa, os filhos para os pais. E que coisa gostosa, não é, irmãos? Cada um aqui já teve essa oportunidade de que quando você
recebe um agrado de alguém, quando alguém faz alguma coisa que deixa o seu coração agradável, satisfeito, deixa você contente, que sentimento gostoso que a gente sente. Esses dias atrás eu estava em casa consertando bicicleta, agachado, e de repente o Manaém, meu filho caçula, veio numa embalada correndo, e eu pensei que ele ia passar por trás de mim e entrar direto para dentro de casa. Ele deu uma freada e me lascou um beijo gostoso no meu rosto, irmãos, mas o meu coração se encheu de tanta satisfação, que sabe o que eu fiz? Aí eu agarrei ele, enchi ele de beijo também. Assim é o papai do céu, agrade ele para você ver, e você vai ver o que ele vai fazer para você também. É a mesma coisa, não muda nada, porque as coisas que sucedem até na nossa vida cotidiana, no que diz respeito ao enlace com a família, e quando algum faz um agrado para nós, o que é que nós sentimos? Devolver o agrado. Se nós agradarmos a Deus, podemos preparar a nossa alma, porque dele virá bênção para a nossa vida. Agora, irmãos, observem que existe algo aqui ainda mais lindo do que esta reflexão que estou fazendo. É aquela união íntima entre a paternidade de Deus e a filiação de Cristo Jesus. A paternidade de Deus e a filiação de Cristo Jesus. O Filho em comunhão com o Pai e o Pai em comunhão com o Filho, numa comunhão tão magnífica que tudo que o Filho faz agrada ao Pai, e de uma certa forma o Pai se sente tão agradado com o Filho que faz o quê? Está sempre junto do Filho, o ajudando, o orientando, o capacitando. Eu acho muito linda esta palavra, pela seguinte razão, porque dentro deste capítulo, as expressões de Jesus eram diretamente para o povo daquela época, o povo judeu, que não compreendia quando Jesus se declarava o Filho de Deus, ou até mesmo o próprio Deus. Olhem junto comigo no capítulo de número 14 do mesmo Evangelho. E vamos aqui analisar algumas palavras num diálogo entre Jesus e alguns dos seus discípulos. Quando, ao iniciar no verso de número 7 do capítulo 14, está escrito assim: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí o 8 diz o quê? Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E o verso seguinte diz o quê? Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Crede-me por causa das mesmas obras. Eu quero que toda a igreja repita comigo agora: crede-me por causa das mesmas obras. Mais uma vez: crede-me por causa das mesmas obras. Aqui nós chegamos num ponto magnífico na Escritura, porque Filipe pediu a Jesus que lhe mostrasse o Pai. E Jesus disse: Filipe, estou há tanto tempo contigo, e tu me pedes para mostrar o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Mas Jesus, irmãos, não estava querendo instruir a Filipe
que Filipe observasse a fisionomia física de Jesus e então contemplasse o Pai nele nos seus aspectos físicos. Mas agora Jesus dá a ele uma referência para que Filipe e tantos outros que estavam ao redor vissem o Pai em Cristo Jesus o Filho. E qual era a maneira? Crede-me, ao menos pelas mesmas obras. E sabe o que isso me dá a entender plenamente? Que só pode dizer que é filho de Deus aquele que faz as obras de Deus. Filipe, se você olhar para mim, não é olhando-me nos meus aspectos físicos que você vai ver o Pai em mim, mas você olhando para as obras que eu realizo, para o que eu faço, pela obediência demonstrada ao Pai, por cada momento em que eu realizo algo em nome do Pai, e porque tenho aprendido do Pai, então fazendo assim, você vê o Pai em mim. E sabe como que o mundo vai ver Cristo em nós? Se nós fizermos as obras de Cristo. A comunhão entre a paternidade de Deus e a filiação de Jesus. Crede-me, ao menos pelas mesmas obras. Agora, você quer ver? Ainda no capítulo de número 8, o verso 38. Olha o verso 38, irmãos, do capítulo de número 8. O verso que eu li foi o 29. O 38, o diálogo entre Jesus e os judeus incrédulos continuava. Jesus disse assim no verso 38: eu falo do quê? Do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes juntos de vosso Pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. E Jesus disse-lhes: se vós fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. O que Jesus disse a eles? Vocês estão dizendo que vocês são filhos de Abraão? Mas vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão, e Abraão fez as obras de Deus. Então nem filho de Deus vocês são, mas eu sou filho de Deus, porque eu faço as obras do Pai. Sabe que ponto, dentro desta mensagem, eu trago para a igreja uma conscientização muito importante, muito profunda, irmãos. É o que depois Paulo vai falar. Se você quiser abrir, abra, mas se você não quiser, apenas me ouça. É o que Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 8, verso de número 29. Primeiro, Cristo se apresenta igual ao Pai, porque fazia as obras do Pai. Agora observe para você ver, porque em Romanos 8, 29, está Paulo inspirado pelo Espírito de Deus, dizendo assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem o que está escrito aí? Conforme a imagem de seu Filho. Então o Cristo, o Filho, era a imagem do Pai, porque fazia a vontade do Pai. Mas o que Jesus estava querendo dizer é que ele fazia a vontade do Pai nas formas espirituais. E agora em Romanos 8, 29, sabe o que Paulo está dizendo? Que o Filho Jesus era igual ao Pai, e nós seremos igual a Cristo se nós fizermos as obras de Deus, como Cristo nos ensinou. Porque o que é que Paulo está dizendo? Que agora os que dantes conheceu, também os predestinou. Mas para qual finalidade? Para serem conforme a imagem de seu Filho. Quando se fala imagem de alguém, o que rapidamente vocês pensam? Não é na fisionomia da pessoa? Se você estiver conversando com alguém e aquela pessoa mencionar o nome de alguém e pedir para que você se lembre, rapidamente o que vem na nossa mente, na nossa memória, é a fisionomia física de tal pessoa. Mas aqui a palavra de Deus não está ainda parada no mundo físico, ela está abrangendo o mundo espiritual. Quando se diz para que nós venhamos a ser a imagem do Filho de Deus, está dizendo para que nós venhamos a ser como Cristo é, como Jesus é. E assim então o que vai acontecer? Aí nós vamos agradar ao Pai. João, na sua primeira epístola, escreveu
aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, se alguém diz que está em Cristo, mas não anda como Cristo andou, não está em Cristo. Havia uma cultura na época. Por isso que, de uma certa forma, havia uma dificuldade para que os judeus compreendessem quando Jesus se declarava filho de Deus. Para eles era blasfêmia. Tanto que diante de Pôncio Pilatos, eles disseram para Pilatos que Jesus deveria ser morto, porque havia sido feito filho de Deus. Mas eles não compreendiam quando Jesus se declarava o Filho unigênito de Deus, que veio para a salvação da humanidade. Eles não compreendiam porque eles não entendiam o mundo espiritual. E eles queriam que Jesus fosse crucificado, porque Jesus se fazia Filho de Deus. Até mesmo na cultura do passado, desde o tempo dos patriarcas, ocorria um fato interessante. Quando nascia um filho primogênito, e aquela criança ia crescendo, o pai, ele era tão ligado ao filho primogênito, que a cultura relata que ia até mais do que a própria esposa. Havia um cuidado tão grande com o filho primogênito, que o pai o ensinava todas as coisas necessárias, ao ponto que quando o filho crescia, ele ficava tão idêntico ao pai, em palavras, em atitudes, e muitas das vezes até o filho assumia o mesmo ofício do pai. Esta era a cultura patriarcal. Isaque, filho de Abraão; Jacó, filho de Isaque. Os irmãos observem que até a própria Escritura, ela nos dá a primazia de quando há registros nela. Quando menciona o nome do filho, menciona-se aleatoriamente o nome do pai. Como no livro de Neemias, quando ele dá início, então está escrito assim: e Neemias, filho de Acalias, e fulano de tal, filho de fulano de tal. Sempre quando mencionava o nome de alguém, mencionava que ele era filho de tal pessoa, porque havia uma cultura que já apresentava uma relação íntima entre o filho e entre o pai. Mas eles não compreendiam isso, e por essa razão não podiam também entender as palavras de Cristo Jesus: o Pai não me tem deixado só, porque faço sempre o que lhe agrada. Cristo agradava o Pai, porque fazia sempre o que lhe agradava. E nós agradaremos ao Pai, se nós sempre estivermos em Cristo. Mas os irmãos observem que não para por aqui, e não pode parar, porque senão fica algo pela metade, sem compreensão. É uma linha ascendente, é uma linha que cresce, ela vai subindo, ela não pode ter paralisação. O que é que significa para nós estar em Cristo? Para que então agrademos o Pai. Estar em Cristo é estar completamente separado do mundo. Estar em Cristo é estar completamente distante do mundo, em todos os seus aspectos. Jesus mesmo disse: aquele que me ama guardará os meus mandamentos, e eu e o meu Pai faremos nele morada. Então, para que o Pai também habite em nós e não nos deixe só, como não deixava o Filho Cristo Jesus, é necessário que nós venhamos a obedecer os seus mandamentos. E João disse que os seus mandamentos não são pesados. Sabe por que eu estou dizendo isso? Não se espante não, porque é sério. Parece até que eu ainda não cheguei no âmago mais profundo, porque isso aqui é muito sério. É muito sério. Quantos de vocês, pelos seus momentos andando por aí, cada um no seu ofício, cada um no seu trabalho, entra no supermercado, na farmácia, na loja, vai por aqui, vai por ali, e tantas coisas nós ouvimos, e quantas vezes você já não ouviu uma pessoa expressar:
que ela é filho de Deus. Tem até essas frases que se cola no vidro do carro, né? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. É gostoso falar que é filho de Deus, né? Só que não é tão simples assim, não. Ser filho de Deus é diferente. Não, irmãos, ser filho de Deus é algo sério. Não é simplesmente expressar com a boca, eu sou filho de Deus, porque muitos até mesmo expressam com a sua boca, mas sabe para quê? Para amenizar o sentimento de ardor e ira no próprio coração, porque sabe da ira vindoura que virá. E há muitos que vivem uma vida tão fora dos mandamentos de Deus e depois professam que são filhos de Deus. Jesus disse: aquele que me ama guardará os meus mandamentos, e eu e o meu Pai faremos nele morada. Então, para ser filho de Deus, existem alguns requisitos básicos, que se não forem colocados em prática, não adianta dizer que é filho de Deus. Filho de Deus é coisa séria. Primeiro que o filho de Deus tem que nascer de novo. Tem que ter a sua alma, tem que ter a sua alma lavada no sangue carmesim de Cristo Jesus. Não é simples não, ir dizendo que é filho de Deus. Há requisitos básicos para se dizer que é filho de Deus com convicção: pecados perdoados, reconciliação com Deus, e sabe o que mais ainda? Espírito Santo habitando nele. E o Espírito Santo não habita em templo imundo. O Espírito Santo não habita naquele que ainda tem amizade com o mundo. O Espírito Santo não habita naquele que ainda tem aliança com as coisas desta terra. Só habita naquele que recebeu a obra da regeneração e se fez filho de Deus. Não é simples falar que é filho de Deus, não. Tem um processo. Como eu amo a palavra em Gálatas. Jesus é maravilhoso para ajudar a minha memória a me lembrar. Em Gálatas capítulo 4, Paulo nos dá uma oportunidade gloriosa, por intermédio da Escritura, de entendermos claramente o que significa ser filho de Deus. Em Gálatas capítulo 4, diz o verso de número 4: mas vindo a plenitude dos tempos. Plenitude significa estado completo de um propósito, ou seja, era propósito de Deus enviar a Cristo Jesus para remir as almas e fazê-las filhos de Deus. Mas vindo a plenitude, ou seja, o estado completo de um propósito de Deus, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para fazer o quê? Remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos o que, irmãos? A adoção de filhos. Olha aí, a fim de recebermos o que? A adoção de filhos. Vem cá, vamos aqui fazer uma minúcia daquilo que nós compreendemos. Se alguém precisa ser adotado, é porque ele tem pai? É porque foi abandonado, é órfão de pai, é órfão de mãe. Eu sou filho adotivo. Os meus pais, eles assumiram um compromisso comigo quando eu ainda tinha 3 meses. 3 meses. Casalzinho abençoado que me adotou e me criou na palavra de Deus. Eu fui um privilegiado de ir para um lar evangélico. Eu já falei isso aqui outras vezes, mas Jesus está tocando forte no meu coração. Imagina só, irmãos, filho de ex-prostituta, fui gerado dentro de um prostíbulo. Parece terrível ficar falando essas coisas, não é? Mas vê a misericórdia de Deus, o Senhor já me contemplando, e permitiu que eu fosse parar num lar evangélico. É mistério, irmãos. Hoje eu entendo tanta coisa, e Jesus vai me ajudar a entender ainda muito mais. Ele nos adotou. Só que essa adoção de filhos ainda não bastava.
Aí continua a palavra. Verso de número 6 do capítulo 4 de Gálatas está a finalização de tudo. E porque sois filhos, Deus enviou, ao que, irmão Coutinho? Aos nossos corações. O que está escrito aí? O que está escrito? O que está escrito? Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Filho de Deus. Somente este agrada o Pai. Irmãos, precisamos agradar a Deus. Poderíamos entrar até em muitos detalhes de coisas que nós precisamos nos libertar para agradar mais a Deus, porque nós sabemos que temos que nos desvencilhar cada dia mais das coisas deste mundo, para que possamos agradar o coração de Deus. Uma das coisas mais gloriosas que nós podemos fazer para agradá-lo, é isso que nós estamos fazendo agora, porque nós estamos ao exemplo de Maria. Vocês conhecem a história? É claro que conhece. Jesus chega em Betânia e entra na casa das duas irmãs. A Marta estava lá ocupada com os afazeres cotidianos, e Maria fez o quê? Sentou aos pés de Cristo Jesus para ouvir a sua palavra. Maria estava agradando a Cristo, mas Marta não. Porque quando Marta veio e pediu a Jesus que ordenasse Maria para que ajudasse ela a servir, o que é que Jesus disse? Marta, Marta, andas ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Esta é a melhor parte, a qual nunca será tirada. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Eu vou trocar por outras palavras, não querendo mudar o assunto que aconteceu. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Marta, você quer me agradar? Dê atenção quando eu estou falando. E hoje muitos não estão dando mais atenção, porque Deus fala neste domingo, fala no domingo que vem, fala durante a semana, e não dá atenção à voz de Deus. E como é que vai agradá-lo? Jesus estava dizendo isso. Marta, você quer me agradar? Tem uma maneira gloriosa que você vai me agradar. Dê atenção quando eu estiver falando, não me despreze não. Não fique preocupada com outras coisas, porque tem crente que até vem para a igreja tão turbulento com seus problemas sociais, econômicos, familiares, que não dá nem atenção quando Deus está falando. Irmão, se você der atenção quando Deus falar contigo plenamente, Ele vai entrar com providência na tua vida. Sabe por quê? Porque as outras bênçãos virão, mas serão consequência da atenção que tu darás a Ele. O que você acha de você começar a conversar com uma pessoa e ela virar o rosto e sair de perto? Você acharia bom? Quem é que gosta de que alguém deixe de lhe dar atenção quando está falando? Você não é uma coisa até meio antiética. Você começa a dialogar com a pessoa e subitamente a pessoa te deixa falando sozinha e sai de perto de você. Não é estranha essa atitude? É o que Jesus quer. Quer agradar o Pai? Agrade a Cristo. Quer agradar a Cristo, o Filho? Vamos dar atenção quando Ele fala. E mais do que dar atenção, vamos fazer o que Ele pede. Será para o bem das nossas almas, como diz a palavra no livro de Deuteronômio. Será como medula para os vossos olhos, para os vossos ossos, e colírio para os vossos olhos. O ouvir e dar atenção à sua palavra. Vocês querem ver como é que o assunto é forte? Porque quando nós começamos a falar acerca de atitudes que agradam a Deus, existem tantas coisas, irmãos, que nós precisamos amadurecer a cada dia para agradá-lo. A incredulidade desagrada a Deus, porque lá em Hebreus, capítulo 11, logo no início diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então quem tem fé, agrada a Deus. Como um exemplo claro e objetivo,
eu posso aqui dizer a história dos 12 espias. Foram os 12 enviados, viram a terra e voltaram. Aí começou o relatório. A terra é magnífica, o fruto é abundante, tudo lá é bom, verdadeiramente ela mana leite e mel. Aí os outros 10 disseram: só que tem um problema, há gigantes que moram lá, os filhos de Enaque habitam as terras do norte, e nós éramos aos seus olhos como gafanhotos, não poderemos subir. Diz a Bíblia que Josué e Calebe rasgaram as suas vestes. Preste atenção no que eu vou dizer, porque está escrito na Bíblia. Meu Deus! Rasgaram as suas vestes. E sabe qual foi a palavrinha, irmão Coutinho? Que palavra linda da boca de Josué e Calebe. Prepara o teu ouvido. Está lá escrito, livro de Números capítulo 11. Sabe o que Josué e Calebe disseram? Realmente lá habitam gigantes, mas se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará naquela terra. Você quer ir para aquela terra? O Senhor precisa se agradar de nós. Vocês estão entendendo o mistério, irmãos? Decai-me e andeis, vou mandar aqui a Sulimique. Aleluia! Ele precisa se agradar de nós. Se o Senhor, olha a palavra dos dois, se Ele se agradar de nós, se nós formos agradáveis a Ele, ó congregação de Israel, o Senhor vai nos dar a terra, mas nós precisamos fazer o que o agrada. Há uma terra nova e linda esperando a mim e a vocês. E qual é o segredo de nós entrarmos lá? É se nós agradarmos ao Senhor. Josué e Calebe agradaram. Agora segura firme aí. Se você quiser abrir a Bíblia, pode abrir, porque está tudo aqui dentro. 1 Coríntios capítulo de número 10, diz a palavra de Deus a respeito da rebeldia do povo de Israel. E sabe o que está escrito em versos a seguir? Que o Senhor não se agradou da maioria deles, pelo que ficaram prostrados no deserto. Por que ficaram prostrados no deserto? Por causa da incredulidade. Lá está escrito que Paulo escreveu, que o Senhor não se agradou da maioria deles. Daquela geração só entrou Josué e Calebe. Por quê? Porque disseram: se o Senhor se agradar de nós, nós vamos herdar a terra. Irmão, é noite de reflexão. O que é que você tem feito que na tua mente, refletindo, você considera que não é do agrado de Deus? O que é que por intermédio de mensagens sendo pregadas, tem ido em direção ao teu ouvido, e tem feito com que você entenda, e tem descido no teu coração, e tem te constrangido a que precise uma urgente mudança, para que você agrade a Deus? Porque agradar a Deus é coisa séria. Se existe alguma coisa que tem se feito como um obstáculo e tem nos impedido de agradar a Deus, lutemos para nos ver livre disso, porque Ele precisa ser agradado. Quando o irmão Natanael fazia um comentário após a leitura do Salmo, assentado ali eu lembrava-me de uma palavra. Esta é para você que sofre e que luta como um crente para viver uma vida cristã sincera diante de Cristo. Está sofrendo, não está? São tantas lutas. 1 Pedro capítulo 2, verso de número 18. Que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis?
Mas se padeceis fazendo o bem, isto é do agrado de Deus. Está sofrendo fazendo o bem? Irmão, descansa, é do agrado de Deus. Vamos conferir? Abra lá, 1 Pedro capítulo 2, vale a pena conferir. 1 Pedro capítulo 2, olha por qual razão. Verso de número 20. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Então o teu sofrimento é agradável a Deus. Então se é agradável a Deus, vai sofrendo com alegria, não fica querendo se livrar da tribulação não. Ou você vai querer deixar de agradar a Deus? Agora, tem uma razão, é o que continua dizendo o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo. Eu faço questão de ler. Vamos lá? Verso 21. Por quê? Vamos ler todos juntos? Vamos lá, agora. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Olha o 23, segura firme aí para você ver. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Não precisa ficar preocupado. Está sofrendo? É do agrado de Deus. É para que sigais o exemplo, sigais as suas pisadas. Não parece uma coisa meio estranha? É porque esse intelecto aqui natural, que você está vendo agora do irmão Alain, ele é muito fraquinho para entender esse mistério da parte de Deus. Porque esse intelecto aqui pensaria da seguinte maneira: mas então Deus se alegra quando me vê sofrendo? Mas que Deus que é esse? E já foi falado algo aqui nesta noite. Sabe por que é do agrado de Deus que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer? É para que tapeis a boca aos homens ignorantes. Porque por intermédio da tua conduta fiel a Deus, ainda que sofrendo, muitos poderão vir a Cristo Jesus. Aqui ficou para nós uma receita de sucesso, para suportarmos as tribulações, porque é do agrado de Deus. Vamos agradar a Deus, irmãos? Já fizeram uma reflexão? Tem algumas coisas que nós precisamos deixar de lado para que Ele se agrade mais de nós? Então nós vamos encerrar com mais uma Santa Escritura. Hoje o irmão Alan está cheio de Bíblia, não está? Deuteronômio capítulo 33, vamos lá. Interessante que não tem esboço nenhum aqui, é tudo lembrança na mente, e Jesus está me fazendo lembrar. Deuteronômio, capítulo de número 33. Muitas bênçãos sobre os filhos de Israel, sobre cada tribo estava sendo praticada uma bênção. Mas no verso de número 24, veja o que é que diz a bênção sobre a tribo de Azer. Verso 24 do capítulo 33 do livro de Deuteronômio. E de Azer disse: bendito seja Azer com seus filhos, agrade a seus irmãos e banhe em azeite, o quê? Os seus pés. Além de agradar a Deus, além de agradar a Cristo, tenha sinceridade no teu coração, viu? Porque vale para mim também. Procure agradar os teus irmãos. Sabe por quê? Porque agradando também os nossos irmãos, banharemos os nossos pés no azeite. Mas o azeite não é derramado na cabeça? É, mas sabe por que banha os pés de azeite? Porque Deus vai derramar tanta bênção sobre a nossa vida,
que vai banhar todo o nosso corpo da unção e da graça do Espírito, ao ponto que o nosso pé vai transbordar no azeite. Você acredita que esta bênção vale também para nós? Convido a igreja a se colocar em pé neste momento. Eu quero que você tenha liberdade. Liberdade. Porque isso é um particular de você com Deus, da minha alma com Deus. Existem algumas coisas que você tem desejo de que vença, mas Jesus pode te dar força para vencer, para que por intermédio do ter vencido isto, você agrade mais a Deus. Se você deseja com liberdade no teu coração, eu quero orar pela tua vida nesta noite. Convido você a vir aqui à frente. Não se acanhe e não tenha timidez, você está em família. Se você deseja algo no teu coração, para que você vença e venha a agradar mais a Deus, eu quero te convidar, venha aqui à frente, porque eu quero orar por você. Sabe por que este momento é muito sério, irmãos? Qualquer um de vocês que forem tocados no seu coração, não perca a oportunidade. Sabe por qual razão? Vocês observaram todo o teor da mensagem? Irmãos, é para nós refletirmos. Você pode imaginar a tua vida agradando a Deus, Deus nos contemplando e Ele se sentindo satisfeito com as nossas atitudes, com a nossa vida cristã, com as nossas palavras, com os nossos atos, com os testemunhos que nós damos por aí. Dá para você imaginar você deixar o coração do teu Deus transbordando de satisfação? Agora eu quero que você considere, você entende que existe algo maior ou melhor do que isso? Eu compreendo que não tem, porque o coração do pai satisfeito com o filho, é só o filho se preparar, porque vai vir bênção do céu, impossível de não vir. Por isso que Cristo era gloriosamente abençoado. Por quê? Porque eu li a palavra em João 8:29, eu faço sempre o que agrada ao meu Pai. Oh Jesus, este momento é muito sério, é uma reflexão da tua vida com Cristo. Agora eu quero que vocês curvem a cabeça, reflitam acerca de cada minúcias que você compreende, que conseguindo vencê-la, você pode agradar melhor a Deus. E eu vou orar com toda a igreja. Amado Salvador, reconheço esta grande responsabilidade, porque por intermédio da tua palavra, que foi pregada nesta noite, é que nós podemos entender o teor dela para a nossa alma. Senhor da glória, nós sabemos que a nossa vida cristã, nela está sendo realizado um processo de melhoria, operado pelo poder do teu Espírito Santo. E neste processo de melhoria, meu Pai, o Senhor vai tirando de nós tudo aquilo que não lhe agrada, as coisas, meu Senhor, que muitas das vezes estão impregnadas em nossos sentimentos, na nossa mente, em nosso coração. Meu Deus, eis-nos aqui agora neste momento, eis aqui os meus irmãos, meu Pai. É um momento de grande seriedade, porque cada um se disponibilizou a se achegar aqui à frente, e cada um, meu Senhor, está nesta hora apresentando a Ti, em particular, uma necessidade. E qual é a necessidade? Eles querem Te agradar melhor, meu Senhor. Eles querem Te agradar, eles querem, Senhor, viver uma vida cristã que melhor Te agrade e que satisfaça mais o teu coração. Portanto, agora, sabendo que na tua palavra está escrito que o Senhor venceu
e agora o Senhor pode socorrer-nos para que também venhamos a vencer. Este é o pedido que faço nesta humilde oração. Espírito Santo de Deus, aquele que fortalece, aquele que encoraja, aquele que enche o nosso coração de entusiasmo, eu te peço agora, dá força para o teu filho, dá força para a tua filha, para que nós venhamos a receber de ti força e vencermos estas coisas que nos impedem de lhe agradar melhor. Meu Pai, eu creio no poder que há no teu nome e na tua palavra, e lhe agradeço, porque creio, juntamente com os meus irmãos, que a partir de hoje, nós poderemos lhe agradar melhor. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Os irmãos podem retornar aos seus lugares. Aqui nesta noite, veio a uma pessoa até esta igreja por um convite de alguém, ou até mesmo porque você sentiu no seu coração de estar entrando aqui para participar deste culto. Eu quero te fazer aqui um convite. Se você quiser deixar o coração de Jesus agradável com você e satisfeito com você, é o convite que eu lhe faço. Você quer receber a Jesus como teu único Salvador nesta noite? Há alguém que deseja entregar a sua vida a Cristo Jesus, e praticando esta atitude, você vai agradar o coração do Senhor? Há alguém para Jesus nesta noite? Que Deus os abençoe.